Quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Hoje, eu quero me ater no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E eu vou me segurar aqui, tomar por base, o versículo 14 de Atos dos Apóstolos 10. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Vamos ler um pouquinho mais, versículo 15. E segunda vez ele disse a vós: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Amado e amada, essa passagem, você vê um homem de Deus, o apóstolo Pedro, um homem santo, quando era vivo, né? Agora está morto, agora voltou a ser pó. Mas naquela época, Pedro era um homem de Deus, e ele viu descer do céu. Não foi assim uma coisa que eu estou sonhando, não. Ele viu descer do céu uma visão em que tinha animais de várias espécies, e uma voz que veio do céu dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Agora, observe bem, Pedro, ele era um homem temente a Deus. E agora Pedro está vendo uma visão que vem do céu. E uma voz que vem do céu, dizendo: olha, Pedro, levanta, mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, de jeito nenhum. Ora, quem é Pedro para dizer não ao Senhor? Mas Pedro disse: não, Senhor. E a Bíblia diz que Pedro disse isso 3 vezes. Como é possível que um homem de Deus, vendo as coisas acontecerem aos seus olhos, ele estava acordado pleno meio-dia, e ali ele viu o céu aberto, ele viu descer do céu, e ele ouviu do céu, tudo veio do céu, e ele disse não. E ainda disse: Senhor, não, Senhor. E deu a justificativa: porque nunca comi nada comum ou imundo. Baseado em que Pedro estava falando isso? Na palavra do Senhor. O Velho Testamento nos ensina que certas carnes não se deveria comer, seria proibido. E Pedro, conhecedor da palavra do Senhor, ele disse: não, Senhor, não, Senhor, não vou comer. Mas Pedro mata e come 3 vezes. E ele 3 vezes disse: não, Senhor, não vou fazer isso. Dizer não para o anjo do Senhor. Você faria isso? Pedro fez. Pedro foi reprovado por Deus? Não. Deus deu após algum tempo, mais depois, se você continuar lendo a história, você vai ver que Pedro foi chamado para a casa de um Cornélio e tal. Então veja, Pedro disse não à voz que vinha do céu, à visão que vinha do céu, mas com uma convicção inabalável: não, Senhor, eu não farei isto. E observe que Pedro não disse: não, meu camarada, não, meu irmão. Não, ele disse: não, Senhor, eu não farei isto. E ele estava baseado na palavra do Senhor. O que isso me faz pensar? Ora, hoje nós temos inúmeras denominações, e cada uma ensina de um jeito, e todas elas têm alguma coisa contrária à palavra do Senhor. Todas as que eu conheço, pelo menos, todas elas têm alguma coisa contrária à vontade de Deus. Pergunto a você: qual a sua religião? Ou melhor, qual a sua denominação? Ela é perfeita? Não, ela não é perfeita. Nem sei quem é você que está me ouvindo agora. Mas eu tenho certeza que a doutrina desta igreja, desta congregação, onde você está servindo, ou pensa que está servindo a Deus,
esta congregação não, a doutrina desta congregação, eu me arrisco a dizer, sem conhecer quem é você, sem conhecer quem é a sua denominação, eu me arrisco a dizer que nessa denominação tem alguma coisa que contraria a vontade de Deus. E talvez muitos de vocês, principalmente os líderes, sabem que a Bíblia ensina de um jeito e alguns líderes estão fazendo de outro jeito, alguns deles até sabem. Mas é aquela coisa, né? A nossa associação, a nossa denominação, as pessoas da nossa denominação, a nossa doutrina, e esquecem-se que o próprio Jesus falou e João registrou. Eu não tenho doutrina, a minha doutrina é do meu Pai, não é minha, é do meu Pai. João registrou essas palavras de Jesus. A minha doutrina não é minha, é do meu Pai que está no céu. Então veja só, meu irmão, Jesus Cristo não tinha doutrina dele, mas a igreja, as denominações, não vou dizer a igreja também não tem, a igreja do Senhor não tem doutrina dela. Jesus Cristo falou, eu não tenho doutrina, a minha doutrina é do meu Pai. Então todo homem, toda mulher de Deus não se submete às doutrinas que estão por aí. A única doutrina que dirige você, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, a única doutrina que conduz você é a doutrina que o Espírito Santo coloca em teu coração quando você fecha os ouvidos para as denominações. Eu não sei se você já fez isso, mas se não fez, você está perdendo uma grande oportunidade de ter descanso no Senhor. Porque quem está alicerçado na palavra, não importa os ventos denominacionais. Olha, você tem que fazer assim. Não, você não pode fazer aquilo outro. Os dízimos são assim, assim, assado. O sábado é assim, assim, assado. O nome de Jeová é não sei o quê. E Deus é Jeová. Jeová é Jesus Cristo. Todo esse barulho denominacional, tudo isso desaparece quando você se desliga do mundo e ouve só o Espírito Santo. Ele vai dizer para você se a doutrina dos dízimos está certa ou errada. Por que os dízimos? O Espírito Santo vai dizer para você por que o sábado, sim ou não. O Espírito Santo vai ensinar você como é que se faz um jejum e por que é que se faz um jejum. O Espírito Santo vai ensinar para você muitas coisas que nenhuma denominação ensina. Aí você vai poder dizer, eu sou um homem ou eu sou uma mulher que ando segundo a palavra do Senhor. Mas só quando você se desprender do mundo, as denominações. Diz para mim, qual foi a denominação que Jesus Cristo deixou? Qual foi a denominação que os apóstolos deixaram? Não teve, gente. Essas denominações são facções. Ou, vou tirar a palavra facções, vou dizer, são partidos. Pega menos, é mais leve, né? São partidos. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, para a sua brasa. Ou puxa a brasa para a sua sardinha. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não se mete com esse tipo de doutrina. Porque os pais da igreja disseram assim, tem que ser feito assim. Não. O que a Bíblia diz? Quando Pedro viu o anjo, a voz que veio do céu, quando Pedro viu o lençol que veio do céu, nada disso abalou Pedro, porque Pedro estava firme na palavra do Senhor. E você? Estás firme na palavra do Senhor? Ou você é mais um defensor de denominações? Quando Jesus vier, as denominações ficarão. Os denominacionais também ficarão, com certeza. Mas os servos do Senhor, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, certamente subirão com ele. Pense nisso. Fique em paz.